Tudo bem, galera? Tudo bem com vocês? Estou mais uma vez fazendo um videozinho para mostrar para a galera aqui a modalidade de lutas, tá certo? A gente vai estar vendo essa modalidade de lutas nesse mês agora de agosto e setembro, tá bom? E aí, como vocês já podem ver, eu coloquei alguns slides para que vocês possam ver lá no Classroom. Tem uns slides que eu coloquei sobre a origem e a evolução do esporte, tá certo? Também colocamos também o que é lutas, né? É importante a gente saber dos benefícios que a luta traz para o ser humano, tá certo? Também mostrar o outro lado que a luta tem também, que é a questão do respeito, a questão da disciplina, né? A questão dos movimentos básicos da luta, tá certo? A gente também quer saber também um pouco sobre a tradição de cada luta, né? Nós sabemos que existem muitos tipos de lutas, né? E elas são das mais variadas modificações, né? Elas têm muitas modificações, muitas diferenças de uma luta para outra, né? Vocês podem ver que eu coloquei alguns exemplos de lutas. Infelizmente não vai dar para que a gente possa ver todos os tipos de lutas, porque existem mais de 300 tipos de lutas, tá certo? Mas nós vamos estar vendo as lutas que são mais conhecidas, aquelas mais praticadas, aquelas que são as lutas olímpicas, né? Aquelas que realmente têm regras, né? E eu gostaria de falar para vocês que a luta ela vem de muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. A origem das lutas ela é um mistério, na verdade, né? Porque ela começou como um modo de sobrevivência e um modo de defesa pessoal, né? Tem essas duas vertentes a luta. Ela serviu tanto para a caça, para a sobrevivência, né? Os homens antigos, eles não tinham armas, eles eram primários, né? Eles não tinham muitos meios de caçar, né? Hoje em dia existem as armas, né? E fica muito fácil você conseguir caçar algum tipo de animal para se alimentar. Mas antigamente era muito difícil, tá certo? E aí o que é que aconteceu? Eles foram se adaptando àquelas formas de se alimentar, né? Eles teriam que fabricar alguns utensílios, como umas pedras afiadas para fazer facas, para fazer machados, para poder abater suas presas, né? E isso, né, na origem existem muitas fontes dizendo qual foi a maneira que iniciou a luta. Bem, na antiguidade os gregos eles iniciavam, eles tinham uma forma conhecida de luta chamado pancrácio, né? Eu coloquei, tá lá no slide, vocês podem ver lá, depois vocês podem pesquisar. E esse estilo de luta pancrácio era na época dos gladiadores, né? Que eles tinham muitas técnicas corporais, né? Eram lutas que eram realizados um contra um, né? E essas lutas elas foram se aprimorando e viraram até uma maneira de treinamento militar, né? O treinamento militar para espartanos, na verdade, né? A lenda que diz é essa. Dizem que os gregos eles treinavam para combater, né? E nessa época os povos mais conhecidos eram os espartanos, né? Os gladiadores, aquela história da mitologia. Existe muita mitologia nessa área das lutas. Vocês podem acompanhar, cada uma delas tem uma lenda, né? Tem uma história. A capoeira, por exemplo, veio do Brasil, com os negros, né? Alguns dizem que foi com os indígenas, outros dizem que foi com os negros, os escravos, né? Então, tudo tem uma história por trás daquela modalidade de lutas. O karatê já tem outra história, né? Então, aqui nós podemos ver o início de tudo isso, né?
e gostaria que vocês ficassem lembrados dessa situação da origem e a evolução das lutas, ok? Como eu falei para vocês, existem vários tipos de lutas, né? Uma delas é o Kung Fu, tem o Karatê, tem o Judô, tem o Taekwondo, tem a capoeira, né? Tem as lutas esportivas, como a esgrima, o boxe, né? E as artes marciais também falam muito das artes marciais nesse termo lutas. Quando você for pesquisar lutas, você pode prestar atenção que as artes marciais também se incluem nesse parâmetro de lutas, tá certo? Então, o que são as artes marciais? É um conjunto de modalidades de lutas, né? Que envolve os movimentos do corpo, tá bom? Então, o que é lutas? São movimentos do corpo que envolvem várias modalidades esportivas, tá certo? Você pode mesmo, você mesmo pode tá treinando como definir essa palavra lutas, porque existem muitas fontes que falam sobre isso, tá certo? Técnicas de concentração, tá certo? Filosofias próprias de cada luta, como a questão do respeito, né? A questão da tradição, né? E aí existem dezenas delas, tá bom? Eu posso citar também, dizer que as lutas e as artes marciais são de origem e características atribuídas à sobrevivência, tá certo? Esse exercício físico, ele foi adaptado para treinamentos militares, tá certo? E hoje já implica em muitas tradições culturais, religiosas e filosóficas, tá bom? Alguns tipos de lutas no mundo, por exemplo, mais conhecidos são o judô, o sumô, o karatê, o boxe, a esgrima e o kung fu. Esses são os mais conhecidos do mundo. E aqui no Brasil nós temos a capoeira, tá certo? E o uka-uka, tá certo? É uma luta muito antiga. Depois vocês vão ver sobre isso. Certo? E os benefícios da luta? Quais são os benefícios da luta? Nós temos que lembrar que para quem não conhece a luta, ela pode ser muito ela pode ser muito utilizada para pessoas que querem emagrecer, né? Para pessoas que querem ganhar músculos, né? Então esses são os benefícios da luta. O que é que a luta pode trazer para você? Uma paz interior, um bem-estar, tá certo? Né? Muitos dizem que a disciplina da luta ela inclui isso, né? Ela inclui essa calma, né? Esse modo de agir, essa ação com muito respeito, tá certo? Melhora também o estresse e a autoestima de cada praticante, tá certo? Principalmente as pessoas procuram a luta para a sua defesa pessoal, tá certo? A defesa pessoal é aquela que você hoje em dia você precisa muito disso, né? Muitas vezes acontece alguma situação em que se você souber algum tipo de defesa pessoal, você consegue sair dessa situação bem tranquilo, tá certo? E outra coisa, quem começa a praticar esse esporte, ele não consegue parar, porque ele quer ir até o final, né? Vocês podem ver que nas categorias das modalidades de lutas, existem várias faixas, por exemplo, no karatê tem a faixa branca, amarela, vermelha e assim por diante, até você conseguir chegar a ser o mestre, né? E poder ensinar aquela modalidade para outras pessoas.